Olá, boa noite. Eu sou a Maria Guiar, autora do blog Maria Lua, e hoje eu marquei um hangout com mais pessoas, só que eu tive um problema na ferramenta do Google, não estou sabendo usar direito, peço desculpas. Estou gravando a transmissão para que todos possam ter acesso depois ao que eu vou falar e que não se sintam prejudicados. A gente marca um novo dia para conversar. Mas sobre essa alunação, eu vou falar hoje, tá? Através do link aqui do Google e vou disponibilizar para vocês depois na página do evento e na página do Facebook também, ok? Muito bem, nós estamos novamente esse mês com a lua nova no signo de Aquário. Nós já tivemos o mês passado esse mesmo encontro do Sol e da Lua no signo de Aquário, que este é o significado da alunação, né? Quando os dois se encontram no mesmo signo. Ah, Só que o Sol estava no início do signo de Aquário, eu não me lembro exatamente em que grau. E agora a gente tem o Sol praticamente saindo, eu não sei, esse horário aqui tá praticamente saindo já do signo de Aquário, entrando em Peixes, né? Mas o encontro do Sol e Lua ainda vai se dar no signo de Aquário. Então, o que a gente tem que pensar? Bom, lunação, né? Para quem não sabe, é o encontro do Sol e da Lua no mesmo signo. É um evento astrológico que acontece todo mês e inicia um ciclo lunar novo. O ciclo lunar dura mais ou menos 28 dias, mais ou menos não, dura 28 dias, são as 4 semanas, né? E vai se desenvolvendo da fase nova para crescente, para cheia e para minguante. E ele é muito significativo porque, como os antigos utilizavam, inclusive, a gente pode fazer uma analogia com a agricultura e pensar assim, que lua nova é o plantio da semente. A crescente, né? Aquilo que foi iniciado na lua nova vai estar se desenvolvendo, na cheia vai ser o ápice disso, né? E na minguante, o que você não conseguiu realizar até então, né? A plantinha que não foi para frente vai acabar morrendo, né? Que seja de uma forma metafórica, mas é assim que se dá a lua nova, né? Como a gente tem a lua nova em Aquário, então são as qualidades desse signo que a gente vai estar sentindo mais forte, mais atuante durante esse mês. Embora esse mês a gente tenha uma diferença aí, algumas particularidades. Uma delas seria, mês passado, a lua nova fez um bom aspecto com Saturno. E esse mês, pelo contrário, já está fazendo um aspecto mais desafiador. E outra coisa é esse fato do Sol, na sequência, já mudar para o signo de Peixes. Então, assim, a gente tem uma lua nova acontecendo em Aquário, mas em seguida, vamos dizer, a energia que vai estar nos conduzindo durante o mês vai ser uma energia mais pisciana, né? Então, eu vou explicar tudo isso, tá? Por enquanto, eu estou falando astrologuês só para fazer essa introdução. Muito bem. Esses dias, né, eu ando muito pela internet, como vocês sabem, e eu vi lá algumas coisas que me chamaram a atenção e que tem muito a ver com esse período que a gente vai estar vivendo esse mês. Então, como a gente tem uma lua nova fazendo um aspecto difícil, né, desafiador com Saturno, né, que é uma quadratura que a gente fala em astrologia, e as quadraturas elas são normalmente como eu já falei, difíceis, desafiadoras. E no caso, como é com Saturno, a qualidade disso é simbolizar medo, culpa, limitação. Então, assim, aquelas sementes que a gente vai estar plantando agora na lua nova, a gente vai ter que ter muito mais empenho para que as coisas deem certo durante o mês, né? Embora a gente esteja com com essa qualidade aquariana presente aí de criar coisas mesmo, da novidade, da irreverência, né, da originalidade bastante forte, mas a gente vai ter que estar assim também ao mesmo tempo com o pé mais no chão, né, para poder conseguir que as coisas deem certo durante esse mês, por causa dessa presença de Saturno junto à lunação, né, nesse aspecto mais difícil aí. Então, assim,
se a gente está falando em novidade, em alçar voos mais altos, né, em direção ao futuro, porque Aquário fala de futuro, isso tem que ser uma coisa assim, planejada, senão fica mais difícil de acontecer, né? E a gente vai ter mesmo uma sensação de limitação, de paralisia, de que a coisa não está evoluindo como a gente gostaria. Então, por isso que eu coloquei, vou colocar para vocês depois uma apresentaçãozinha, onde eu falo das 12 casas da mandala astrológica que tem a ver com a nossa vida aqui terrena, né? As casas na mandala, elas representam assuntos da nossa vida. Então, eu estou trabalhando um pouco diferente, inclusive, né? Aproveitando essa energia aquariana, né? Do novo, de fazer diferente. E ao invés de falar lunação para o signo tal, eu vou falar das casas. E quem não souber em que casa do seu mapa cai, depois é só me perguntar que eu informo. Uma maneira fácil para quem já tem o mapa é olhar em que casa cai o grau 29 do signo de Aquário, que é onde está acontecendo a alunação. Então, é com relação a esses assuntos que a alunação vai estar. São esses assuntos que a alunação vai estar ativando durante esse mês. Tá? Normalmente é assim. Querendo ou não, parece que as coisas relativas àquele assunto caem no nosso colo, sabe? Mesmo que a gente não esteja muito ligada, quando você vê, ou às vezes lá no finalzinho do mês você se toca e fala, puxa, mas né, foi repetitivo, é uma coisa recorrente, assim, durante o mês, tratar daquele assunto relativo àquela casa, tá? E aí eu tava falando, né, das minhas andanças pela internet e que eu vi lá um texto muito interessante de uma psicóloga e coach também chamada Juliana Garcia, que eu vou disponibilizar para vocês o link depois, em que ela fala sobre de que maneira a gente deve lidar com nossos medos. Então, como eu coloquei que Saturno, ele é desafiador nesse sentido, né, de nos gerar uma certa limitação, culpa, medo. Então, a minha proposta para essa alunação é passar umas diquinhas aí a respeito de como a gente vai lidar com isso esse mês, tá? Bom, como eu já falei, Aquário simboliza novidade, inovação, originalidade. Então é por aí que a gente tem que caminhar, embora se sentindo um pouquinho limitado. Mas, independente disso, certamente a gente vai conseguir encontrar novas soluções para velhos problemas aí, a gente pode dizer, tá? Saturno em Sagitário, ele está transitando em Sagitário nesse momento. Então, a gente pode encarar ele como um viajante do tempo, que Saturno está relacionado ao tempo, né? Então, se a gente pensar que ele é um viajante, que mala que esse viajante está carregando nesse ciclo? Né? Então, essa é a proposta. É o peso extra lá, que medos a gente tem que se libertar deles para poder fazer com que as coisas deem certo. Né? Esse seria o peso extra que Saturno está carregando na malinha dele esse mês. Mas só que como a gente pode contar com a energia do Aquário, que tem a ver com quebrar regras e padrões estabelecidos, né? Então, aí a gente consegue lidar com essa energia do contra aí, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, né, eu tô falando, é uma energia do contra, mas ao mesmo tempo ela acaba favorecendo, porque assim, são os desafios que fazem a gente caminhar para frente, né? Se a gente não tem desafios, a gente não tem motivação para fazer as coisas, né? Então, essa sensação de limite aí vai fazer com que a gente tente uma saída. E essa saída tem que ser de uma forma original, criativa, como o Aquário está nos sugerindo esse mês. Com relação ao signo de Aquário, a gente sempre pensa em termos coletivos, né? É um signo muito mais ligado ao coletivo. Mas no nosso mapa pessoal, em algum lugar lá onde está Aquário, ele também tem uma conotação individual que nos diz respeito diretamente. Por isso que eu vou trabalhar com as casas, tá bom? Outra coisa, a gente tem essa alunação com ascendente em Libra e o regente de Libra, que é Vênus, agora, né, está no signo de Peixes. Então, sugerindo uma ideia de que para a gente conseguir manter o equilíbrio, né, ascendente em Libra da alunação, a gente também vai ter que ter um certo desprendimento
e contar um pouco com a nossa intuição. Isso vai estar bastante aflorado durante o mês por conta do trânsito do Sol no signo de Peixes. Eu sei que é bastante informação astrológica, né? Um astrologuês danado, mas conforme a gente vai juntando as coisas, dá para entender. Eu vou passar a apresentação que eu fiz e aí no final a gente conversa um pouquinho, tá bom? Eu vou compartilhar a tela. Essa mensagem eu tirei da internet de uma colega nossa, da Margarete, e eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com essa alunação, né? Que realmente, se a gente não. Essas oportunidades, né? A gente acaba tendo que criar de alguma maneira, junto com o universo, vamos dizer assim, né? Ele traz para nós e a gente cocria junto, né? A gente tem que ter essa abertura para experimentar algo novo, né? Não nos limitarmos só ao que a gente já conhece. Essa é a proposta de Aquário, né? Ser diferente, fazer diferente. Para quem tiver alunação acontecendo na casa 1, como eu falei, em relação a Saturno, está limitando aí um pouco o que a gente pretende para esse mês. Então, que medo que a gente tem que vencer, né? Quem está com alunação na casa 1? É o medo de ser você mesmo, no caso, né? Mas a pessoa ser diferente até no sentido do visual, porque a gente está falando de casa 1 e casa 1 tem a ver com o aspecto físico, né? Então, é uma questão até de mudar, de repente, a própria aparência, pode acontecer aí nesse mês. E uma boa oportunidade para se conduzir mesmo, né? Não ficar. Porque Aquário tem uma conotação de coletividade, de grupo tal, mas se está acontecendo na casa 1, então, assim, tudo bem, eu posso estar lidando com as atividades em grupo tal, mas eu tenho que estar pensando em mim também nesse momento, né? Saber dizer para mim mesmo o que eu devo fazer nesse período, né? E quebrar um pouco a rigidez, porque a gente tem aí Aquário, que é um signo fixo, e Saturno também, que tem a ver com uma certa rigidez de pensamento. Então, rever ideias, ideologias que vão estar envolvidas aí durante essa alunação. Para quem tem alunação acontecendo na casa 2 do mapa, pode pintar aí um medo, uma insegurança em relação à falta. E aí a falta material mesmo, porque a gente está falando em casa 2. Então, criar novas possibilidades de ganho, né? Fazer coisas que agregue valor, novamente repetindo, valor material, né? E se a gente conseguir quebrar paradigmas, a prosperidade e a abundância podem acontecer. Para a casa 3, que tem a ver com comunicação, com as nossas ideias e com o meio próximo, né? O medo é justamente de compartilhá-las, né? A gente tem que, sei lá, inovar de alguma maneira a forma como a gente fala, como a gente comunica nossas ideias para os outros, né? E buscar novas experiências no meio em que a gente vive mesmo, com as pessoas próximas, os parentes próximos, o pessoal da rua falando em coletividade, um vizinho, enfim, sei lá, vai participar de uma reunião de condomínio, alguma coisa assim, você tem que saber se colocar de uma maneira diferente. E até a forma também de buscar informações, então, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? A gente tem alunação em Aquário, então buscar informações através de meios tecnológicos, fazer cursos através de meios tecnológicos, isso vai estar bastante favorecido. Para alunação na casa 4, a pessoa tem que pensar assim, em quebrar regras, paradigmas em relação a hábitos, a forma dela agir, né? Coisas que ela traz do passado, tem que tentar mudar isso. A própria vida dela familiar, né? E em relação aos sentimentos, né? Ao íntimo dela. O que será que ela está precisando nesse momento mudar, né? E se livrar de velhos padrões, que podem estar ligados à família ou só a você intimamente. A casa 5 tem a ver com a nossa essência, com a nossa criatividade, com filhos, para quem tem filhos, né? Então, esse é um momento
para você encontrar novos caminhos aí, e liberar essa sua criatividade para você poder ser mais feliz, né? Se é relacionamento com filho, então de que maneira, né? Eu vou me relacionar com esse filho esse mês, sei lá. Tem que inventar alguma coisa aí, se não está conseguindo se comunicar direito com ele, tá aí uma oportunidade, né? De se autoexpressar, se comunicar melhor com esse filho, ou essa sua autoexpressão pode ter a ver com as coisas que você faz também, com as suas criações, algum hobby que você tenha. Outra coisa que está envolvida aí na casa 5 que eu não coloquei, é em relação aos romances também, namoro, enfim, é um momento que você pode estar aproveitando aí de novidade e para mudar alguma coisa nesse relacionamento. A casa 6 tem a ver com as nossas rotinas, com a saúde, né? Então é um bom momento para você ver o que precisa ser mudado aí, né? E a vida tem que andar de uma maneira mais prática, mais funcional. Às vezes tem alguma coisa ali emperrando, então essa é uma boa oportunidade para você mudar alguma coisa, né? Para fazer a vida funcionar, para a tua saúde ficar melhor, né? E a questão do detalhe também, se a gente pensar em casa 6 é uma casa regida naturalmente por Virgem, então por isso está ligada a esses assuntos aí, né? Esse é um desafio do momento. Pensar no todo, mas prestando atenção também em algum detalhe que seja importante mudar. A casa 7 está ligada aos relacionamentos, às parcerias, né? Então, se a gente tem algum medo, alguma insegurança em relação a isso, esse é um bom momento para a gente tentar sair da mesmice, né? Se o relacionamento está muito nos moldes assim, muito convencionais, talvez esse seja o momento ideal para você estar mudando isso, né? Quem sabe mudar a forma de negociar dentro dessa parceria, né? Mas nunca perdendo também a condição de enxergar a necessidade do outro, né? Não ser tão individualista, aproveitar as qualidades do signo de Aquário, que tem a ver com uma troca mental, com um relacionamento mais aberto, né? E novas regras aí com certeza serão bem aceitas. A casa 8 tem a ver com transformações, com situações críticas, né? E aí, se a gente está passando por algum momento transformador, o ideal é a gente pensar agora de que maneira lidar com isso de uma forma inusitada, inovadora, né? E como eu falei de Saturno lá nos colocando um certo medo de ação, a gente tentar se libertar disso, deixando de lado aquele peso extra, né? De que maneira eu posso mudar a minha estratégia para construir uma nova solução para essa crise, para essa situação difícil que eu possa estar vivendo. A casa 9 tem a ver com a nossa filosofia de vida, com conhecimento superior, né? Então, se eu estou buscando isso, que seja de uma forma inovadora, que eu não tenha medo de experimentar e explorar novos horizontes, né? Mas assim, sempre com cuidado de procurar metas possíveis de alcançar. Porque como a gente tem esse mês Saturno envolvido, então a gente pode estar se sentindo meio limitado, tal, mas por outro lado, ele nos ajuda a construir isso de uma maneira, né, com bases mais sólidas, não se aventurar, né? É essa a ideia, que eu possa experimentar, explorar novos horizontes, mas assim, com o pé na terra, né? Não ficar só olhando para o futuro e esquecendo de viver o agora também, tá? E tudo isso de uma maneira que contribua com o crescimento pessoal, espiritual, intelectual e emocional. A casa 10 ela tem a ver com o nosso lugar no mundo, com o nosso status, a nossa carreira, né? Então, nesse momento de lunação em aquário, a gente tem que buscar alcançar a excelência e o reconhecimento social de acordo com as qualidades aquarianas, né? De uma forma mais independente, ousada, sem ter medo de crítica, né, dos outros ou de fracassar, porque eu acho que quem não tenta não vai conseguir mesmo, né? Tem que sempre tentar de alguma maneira superar esses medos para poder chegar em algum lugar.
e fazer o melhor sempre. A Casa 11, que tem a ver diretamente com os nossos projetos para o futuro, também, né? O ideal é que a gente planeje qual é o futuro, onde eu quero chegar. Não sair desenfreadamente, né? Para não complicar a situação depois, né? Tornar a nossa idealização possível, né? Que a gente consiga concretizar, mas de maneira estruturada, aliando aí tempo e recursos. E finalmente a casa 12, que tem a ver com o nosso inconsciente e com medo, às vezes, que a gente não sabe de onde vem. Então aí entra um pouco a questão da entrega, né? De eu não ter medo do que eu não consigo controlar, né? Me liberar um pouco, deixar a vida me surpreender, né? Se as coisas aparecerem, eu ter a coragem de saber aproveitar ou lidar com os desafios, né, de uma maneira aberta, é, abrindo mão de algumas coisas e talvez até, quem sabe, fazendo algum tipo de sacrifício, mas que com certeza pode nos trazer aí algum benefício.